As grandes desigualdades, né, que é o que a gente sempre observa. Veja, o processo de evolução dentro da urbanização. Né? No início do século XIX, eu já comentei isso, olha lá, 8% apenas da população mundial residia em cidades. Veja bem mostrada, 8%. Atualmente, essa porcentagem ela já está próxima de 60% e não para. Essa transferência ela continua. E outra situação que nós também precisamos entender é que além da urbanização, nós temos o crescimento urbano. O crescimento urbano é o crescimento natural das cidades. Então, isso, né, acontece pela diferença das taxas de natalidade e das taxas de mortalidade, né, que ocorrem também na cidade. Né? Como eu disse, o processo que antes, né, se destacava principalmente nos países industrializados, né, lembra do primeiro momento da urbanização com atividade industrial? Tá? Atualmente, você tem esse processo ocorrendo, né, dentro do momento da globalização. Tá? Ou seja, na evolução e no avanço das grandes empresas do mundo, né? das multinacionais, das transnacionais, né? O que justifica o momento que nós estamos vivendo. Um grande exemplo, para que você entenda realmente, tá? Que eu estou usando aqui, é a questão da China. Né? Veja que até há pouco tempo atrás, a China ela tinha 70% da população chinesa ela era camponesa. Atualmente, a China já tem 51% da sua população residindo nas cidades. Então, a China já pode ser considerada um país urbanizado. Nós consideramos um país urbanizado a partir do momento, tá, que mais da metade da população desse país está vivendo nas cidades. Agora, veja bem, eu usei a China como exemplo, né? Veja só, moçadinha, a China hoje tem uma população absoluta de 1,4 bilhão de pessoas. Então, 51% significam, né, os 780 milhões de pessoas vivendo nas cidades chinesas. E aquilo que eu disse, a cidade não é só um lugar de se morar. Não é? A cidade também é um lugar de se ganhar dinheiro. Por isso que nós temos uma grande segregação social. Nós temos o rico, mas nós temos o pobre. Nós temos aí, né, bairros de alto padrão, mas nós temos favelas. Então, a diversidade e a segregação social é muito grande. E também vamos falar da segregação cultural, não é? Porque você vai encontrar na cidade grupos étnicos, muitas vezes diferentes, e vários. Mas, enfim, dentro desse contexto. Tá? Em relação à cidade, né? Existem diferentes tipos de cidades, ou como nós podemos até classificar muitas vezes a cidade. Quanto ao seu sítio urbano, lembra que nós já vimos esse conceito, o sítio urbano é o local espacial, né? É o espaço onde a cidade está construída, ela está identificada, ela está edificada. Então, quanto ao sítio, você tem cidades que são consideradas cidades de planície, de planalto, de montanha. Então, é a estrutura geomorfológica. Quanto à função, e aí vamos falar em função urbana, é na cidade o serviço que mais se destaca e que absorve a maior parte da população efetivamente empregada, aquela que efetivamente está trabalhando. Então veja, nós podemos ter cidades industriais, onde a indústria é a principal atividade econômica e é a indústria que absorve a maior parte da população que trabalha nessa cidade. Se a função dela é turística, o turismo é quem movimenta a economia da cidade. E a maior parte da população vai estar envolvida nessa atividade. Portuária, então existe um porto e todas as atividades, né, a economia gira em torno desse porto. Administrativas normalmente são capitais, né, que têm o papel de gerenciar, de administrar, né, no caso, capital de um estado, então vai gerenciar o estado todo e assim por diante.
tá? Religiosa, né, quando nós temos a religião, né, sendo a principal atividade que movimenta a economia da cidade e envolve a maior parte também da população, tá? Então, entenda, a função urbana, ela se estabelece a partir da principal atividade que movimenta a maior parte, né, ou grande parte da economia da cidade e envolvendo também a maior parte da população que efetivamente trabalha. Quanto à origem, tá? A origem da cidade, a maioria das cidades tiveram a sua origem natural, também chamamos de origem espontânea, né? Ela surgiu por uma determinada situação, tá? Muitas cidades, né? Pegando aí alguns exemplos, cidades mais antigas, mais pioneiras, né? Surgiram de pousos de tropeiros, né? Que eram os pontos de paradas, né? De descanso, de troca de animais. Formou-se ali um núcleo, né? Para que isso acontecesse e de repente surgiu aí uma cidade, né? Uma cidade como a nossa capital aqui do Paraná, Curitiba, né? Surgiu de um arraial de mineração, era uma vila de mineiros, né? Surgiu hoje Curitiba, que é uma grande metrópole. São Paulo, que é a nossa cidade global, tá? São Paulo surgiu de uma escola de jesuítas, né? O Centro Velho de São Paulo, o Centro Histórico de São Paulo, você vai estar lá, lá tem a escola que deu origem, tá? À cidade de São Paulo, hoje uma cidade global, tá? Então a origem natural, espontânea. Uma cidade planejada, ela já existe e ela passa por um processo de organização. Ela passa, portanto, por um processo de estruturação. A palavra já diz, planejamento. Ela tem a sua expansão, o seu crescimento, né? Tudo planejado, tudo organizado. Então, muitas cidades elas apresentam essa característica, tá? Não está aqui, mas é bom lembrar e citar aqui cidades artificiais. A cidade artificial, ela não existe, ou melhor, ela não existia, mas ela foi construída a partir de um projeto. E o melhor exemplo para nós aqui, para você entender, Brasília. A cidade de Brasília, você lembra, ela foi construída, né? Ela é fruto de um projeto de Oscar Niemeyer. Tanto que a forma, né, da cidade de Brasília é a forma de um avião. Então ela foi primeiro projetada, planejada, ela foi depois construída para depois ser habitada. Então é o que a gente pode chamar aí de cidade artificial, tá? Então, para entender os diferentes tipos de cidades. Eu falei agora há pouco das funções urbanas, então aqui vocês têm alguns exemplos. Ó. É uma cidade que tenha como função urbana ser ela política administrativa. Então, normalmente vai ser capital. Tá aí o exemplo, Brasília, né, aqui no Brasil, Washington lá nos Estados Unidos, Canberra na Austrália, né, Ottawa lá no Canadá. Quando ela tem a sua função urbana religiosa, né, aqui no Brasil a cidade de Aparecida, muita gente conhece, né, lá na Arábia a cidade de Meca, tá? Jerusalém lá em Israel, Fátima em Portugal. Né? Ela tem a função turística. Citamos Ouro Preto, que é um turismo histórico, né? Porque existe o turismo histórico e existe o turismo natural. Mas está aí, exemplo, Veneza, né? Cidade das gôndolas, né? Las Vegas, cidade dos jogos, tá? E Toledo lá na Espanha, não é Toledo aqui no nosso estado, não. Portuária, né? Tendo um porto, então aí está citando Santos como exemplo aqui no Brasil, tá? Roterdã, que é um dos portos mais movimentados do mundo lá nos Países Baixos, Liverpool no Reino Unido, né? E lá na França. Cidade industrial, Cubatão, um exemplo aqui no Brasil, uma das cidades mais poluídas do Brasil, isso em função da própria atividade industrial. Pittsburgh lá nos Estados Unidos, Manchester também, é isso lá no Reino Unido. E quando ela tem funções múltiplas, ela já se representa, ela já se caracteriza como uma cidade global, tá? É o exemplo aí de São Paulo, Nova York, Londres, né? Reino Unido, tá? Eu falei de cidade global, né? Já citei São Paulo como exemplo várias vezes, então entenda. Existe mega cidade e existe cidade global. Mega cidade, o caráter, o critério, ele é quantitativo. A cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes,
ela já é considerada ela já é considerada uma mega cidade. A cidade global não tem critério quantitativo. A cidade global, ela se representa, ela se caracteriza porque ela vai ter centros de decisões de âmbito global, ou seja, comandam o processo de globalização. Então, você vai ter aí, na cidade, sede de multinacionais, de transnacionais, você vai ter a presença de bolsa de valor, você vai ter a presença de grandes centros financeiros, você vai ter a presença aí de tecnopolos, que estão gerando tecnologia de ponta, tá? São poucas cidades no mundo que podem ser consideradas cidades globais. E elas são classificadas, tá, em 3 classes diferentes: a cidade global alfa, a cidade global beta e a cidade global gama, certo? As cidades globais alfa são aquelas que têm a maior influência no planeta. As cidades beta, a influência é intermediária, é o caso de São Paulo. E as cidades gama, elas têm uma menor expressão mundial, mas têm representatividade agora, é claro. E nós temos aqui Rio de Janeiro praticamente já entrando nessa classe. Então nós vamos ter 2 cidades globais, São Paulo e Rio de Janeiro, ok? E o que a moçada tem aqui, a identificação dos principais problemas urbanos, que com certeza, quanto mais rápido for o processo de expansão urbana, maior vai ser a intensidade desses problemas. Questão da poluição, já falamos isso, a sujeira, isso você tem no ar, isso você tem no solo, isso você tem nas águas, e aqui também se fala da poluição sonora, tá? Aí entenda, muitas vezes, o estresse, que é bem comum em termos de doenças, até atingindo a maior parte da população. A escassez das áreas verdes, porque o concreto vai tomando espaço, o asfalto vai tomando espaço, e as coberturas verdes elas vão desaparecendo, elas vão diminuindo cada vez mais. E quando se trata do perigo de epidemias, é justamente pela falta, principalmente, de saneamento básico, da estrutura base, que a população precisa, que é a água e o esgoto encanados e tratados e a coleta de lixo. Enfim, são esses os principais problemas urbanos. Claro que a partir daí, quanto maior a cidade, maior intensidade desses problemas vão existir, ok?